Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estarão vindo ver esse vídeo. A gente vai iniciar a primeira entrevista aqui com o nosso podcast da INAPEC. Estamos com as nossas convidadas especiais, a nossa paciente Renata, tudo bem? E a Fernanda, que é a irmã dela. Bom dia. Elas vão estar conosco aqui uma horinha, contando para nós um pouco da história delas e aproveitando que essa semana é a semana do Dia das Mães, a gente vai estar interagindo um pouco e a Fê vai estar contando como essa experiência de como filha, de passou, né, pela doença com a mãe dela, e agora com a irmã Renata, elas vão estar contando um pouco da história para a gente. Então, seja bem-vinda, Fê. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito essa experiência com a gente aqui, de estar contando um pouco da história de vocês, compartilhando com todos, que eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente também estar, nós como seres humanos, né? Aprendendo um pouco e até como ser humano, essa experiência é fundamental na nossa vida. Então, para nós, você conta um pouco como foi receber o diagnóstico da sua mãe, quando foi descoberto, né? Então, quando a gente foi descoberta, minha mãe primeiro começou com umas manchas no corpo, um cansaço excessivo, né? E aí ela foi no médico, porque ela tinha diabetes, né? Uhum. Então a gente achava que era alguma coisa relacionada a isso, então ela foi no médico, pediu para fazer uns exames e no exame de urina saiu que tinha uma alteração. Sim. Né? Saiu algumas manchas no exame, né? E era somente isso. E aí a médica falou que era só uma alteraçãozinha, que não precisava se preocupar. Então, mas mesmo assim eu fiquei meia ligada naquele momento. Eu falei pra ela, mãe, mas eu acho muito estranho, né? Uhum. Volta lá e pede pra ela outros exames, né? Então a médica fez um pedido de outros exames de sangue, porque eu tava com medo da diabetes de se descontrolar, né? Uhum. E como estava demorando muito, a gente pagou por esse exame de sangue e saiu naquele mesmo dia à tarde. No mesmo dia não, desculpa, foi uma semana depois à tarde. Uhum. E aí eles mandaram uma mensagem avisando que tinha saído uma alteração e que eles iam refazer o exame. Então foi refeito esse exame, mas que ia sair no mesmo dia, e já saiu o diagnóstico de leucemia. A minha mãe ficou super preocupada, mas ela falava assim, o que é leucemia? Né? Aí eu, mãe, leucemia é um câncer, mas até então a gente não sabia a gravidade, né, da doença. Uhum. Fui pesquisar o que era a leucemia, o que causava, né, porque até então a minha família nunca tinha passado por isso. E aí eu falei pra ela, mãe, a leucemia é uma doença no sangue, né, eu acho melhor a senhora ir numa dieta, porque a senhora não tá bem, né, e é muito grave isso. Aí ela falou, mas será que não dá para ir outro dia? Eu falei, não, vamos já hoje. A gente pegou o diagnóstico e ela foi para o hospital, meu cunhado levou ela. Chegando lá, foi eu, ela e meu cunhado, lá com Marieta. Minha mãe estava muito mal, minha mãe já não conseguia mais andar, estava toda inchada. E aí eles atenderam ela e eu falei, olha, o diagnóstico é de leucemia. E aí eles falaram para mim, a gente não vai passar lá na frente porque vocês têm que entrar e fazer novamente esses exames. E eu falei, não, mas é muito grave, ela não tá bem, ela não consegue andar, ela tá cansada, ela tá toda inchada. E aí eles falaram, não, tem que esperar. Quando foi 10 da noite, a gente chegou cedo lá, mas quando chegou 10 da noite ela foi atendida, ela já tava muito ruim, ela já tava com... ela já tava faltando... Ai, meu Deus, como é que fala o nome? Não, é a imunidade. A imunidade tava baixa. Os leucócitos. Os leucócitos estavam muito baixos. Sim. O médico atendeu, a gente ficou com ela internada por 3 dias. Uhum. E ela sangrava muito, porque o sangue é como se tivesse virado água, né? Uhum. Ele se esvaía. E ali ela precisava de uma doação de sangue também, para repor os leucócitos delas. E aí o médico falou que conhecia uma médica muito boa lá em Florianópolis, a doutora Joanita, né? Maravilhosa, e que ele ia encaminhar ela para lá. Só que tinha que esperar abrir uma vaga. O problema disso é que a família sofre junto, né? Sim.
Com certeza. E para vocês, assim, querendo ou não, assim, ela passou por um período grande, assim, do tratamento? Passou. Ela passou muito tempo no tratamento. Porque quando minha mãe chegou lá, a médica mesmo já falou, né? Que ela tinha 96% que talvez ela não viria a resistir ao tratamento. Porque ela já estava muito avançada já. Sim. A leucemia é uma coisa que ela corre muito rápido. Sim. Entre o diagnóstico e o tratamento, tem que ser uma coisa muito rápida, né, o tratamento. Então, ela me ligou e perguntou se poderia fazer a quimioterapia na minha mãe, se eu autorizava. Só que tinha aquela possibilidade dela não resistir, porque ela estava muito mal. E que eu tinha conseguido doação de sangue. Então, eu chorava muito. Eu liguei para muitas pessoas chorando, pedindo doação de sangue para salvar a vida dela, né? Autorizei a quimioterapia, né? Porque ela tinha 4% de vida só, de chance para sobreviver. E ali a gente conseguiu uma carreata para levar lá para Blumenau, né? Foi para Blumenau lá com a dona Andréia. Dona Andréia, a sogra da minha irmã, levou. Sim. A empresa da minha irmã, quando ela trabalha, também ajudou, todos participaram, foram para lá também, fizeram a doação de sangue, né? Eu sou muito grata a eles, a tudo que fizeram. E aí, graças a Deus, a minha mãe conseguiu resistir. Ela passou daquela noite, se ela passasse aquela noite com quimioterapia, ia tudo bem com o diagnóstico. Ela tratou, só que a leucemia da minha mãe era muito agressiva. Era a leucemia mieloide aguda. Então, ela é comum em adultos, né? Sim. Só que como ela já estava no estágio muito avançado, né? Ela se tornou muito agressiva. Sim. Ela era estágio 3 da leucemia. Então, a gente começou a fazer tratamento e aí, como eu não estava trabalhando na época, já tinha saído porque ela tinha sofrido um acidente no serviço, eu fiquei com ela. Né? Então, eu ficava de segunda a sexta com ela, ficava em casa no sábado e no domingo voltava com ela. Então, era de domingo a sexta com minha mãe, fazendo os tratamentos. A gente ficou muito tempo internada, né? Ficamos uns 3 meses internada com ela, até ela ganhar alta, né, para vir para casa, porque tem que passar por tudo isso, a imunidade baixa, ela teve muita neutropenia, né, que é quando incha demais os órgãos, a barriga fica enorme, então ela teve muitos problemas durante esse tratamento, né, ela pegou KPC, que também é uma doença que pega dentro do hospital, uma bactéria, né, que aí ela teve que ficar em isolamento, então a gente ficou muito tempo lá. E assim, mesmo que ela era liberada, passava 1, 2 dias, a gente voltava para o hospital, por causa desses problemas, né, que davam nela. Depois de um tempo, depois de 1 ano de tratamento, ela foi diagnosticada como curada, né? Graças a Deus, todo mundo ficou feliz, né? Tinha passado, né? A gente achava que já tinha passado essa grande luta com ela, mas, né, perto do Natal, lá vem ela passando mal novamente, ficando ruim, porque quando a leucemia ela volta agressiva, ela volta mais agressiva ainda, sangrava muito as gengivas dela, né, dá muitas doenças na boca também, afeta. Ela começou a ficar neutropênica de novo, sentia muito frio, então a gente levou para o hospital novamente, para o pronto atendimento, né. Nessa etapa do diagnóstico dela, do tratamento, tudo, a Rê, ela já estava com o diagnóstico ou ainda não? O meu diagnóstico foi feito em 2018. Em 2018? Em setembro de 2018 eu comecei também com os mesmos sintomas. Com bastante cansaço, manchas no corpo. Sim. Eu fiquei com a visão escura, não enxergava nada. Nossa, não consegui enxergar nada. Eu tive um derrame nos olhos, eu não enxergava nada. Fiquei bem fraca e eu falava no meu emprego, olha, eu acho que eu também já estou com a mesma doença que a minha mãe. Porque tu identificava os mesmos sintomas que ela... Sim. Daí eu fiz um exame de sangue onde comprovou que tinha um tipo de leucemia, não era a mesma. Sim. Era uma leucemia, digamos que era crônica. Daí eu fiz um novo diagnóstico
e daí descobri que era leucemia linfoblástica aguda, diferente da mãe, com uma mutação genética. No caso, é algo hereditário? Não. No caso foi azar mesmo, de cair na família duas doenças diferentes. Ah, entendi. E como foi para você ter passado com todo o tratamento, todo o diagnóstico da tua mãe, e aí de repente você receber esse diagnóstico que você também tinha a mesma doença? Olha, foi um choque, né? Porque eu pensei que eu ia conseguir trocar de lugar com a Fernanda. Eu tava pensando em pedir as contas para trocar de lugar com a Fernanda, para mim poder cuidar da minha mãe. Daí, do nada eu me vi no mesmo estágio, sem poder ajudar, de mãos abanando. Sim. Eu fiquei em choque, na verdade. Não sabia nem o que fazer. Não chorei, não berrei, eu só fiquei... E nesse momento, assim, nós também como seres humanos e como parte da família, né? Tanto a Fê, a Rê, que recebeu o diagnóstico, mas também com a mãe, ter passado pelo mesmo. E você, né, Fê? Você fazia ponte, né? Imagina, você deu o suporte para tua mãe, Deus, né? Começou também a dar o suporte para Renata, mas aí a gente também fica naquele papel assim e se perguntando emocionalmente, psicologicamente, tipo, por que comigo? Né, Rê? Como é que foi para ti assim? Tu se perguntava por que comigo, com a minha mãe? Eu me perguntava, né? Mas eu acredito que tudo que acontece tem um propósito, né? Eu acredito que seja para aprender, para ajudar outras pessoas. Eu cheguei a me perguntar, mas também sabia que não era só comigo, tem outras pessoas que também estavam sofrendo com a mesma doença. A gente chegou lá, a gente viu um cenário totalmente diferente dentro do hospital. Então eu pensei, porque comigo, mas também isso pode ser que lá pra frente vai me ajudar, talvez eu possa ajudar outra pessoa lá na frente. Sim, com certeza, né? Eu acho que pequenos detalhes que acontecem na vida da gente, com certeza a gente, tanto para nos ensinar, mas também a gente pode também estar passando muitas experiências para os demais, né? Sim. E aí, você recebeu o diagnóstico e como é que foi o início do tratamento? O início do tratamento ele foi um pouquinho chato, né? Eu comecei a fazer a químio, eu tive algumas complicações, voltou a catapora de quando eu era pequena, eu tive catapora novamente. Fiquei um mês inteiro internada sem poder ir para casa, e nessa época eu ficava sozinha, porque a Fê já estava dando suporte para a mãe, e as minhas outras duas irmãs só conseguiam vir no final de semana. Eu também tive que ficar em isolamento, porque eu também peguei a bactéria KPC. Daí eu ficava em um canto daqui e a mãe bem pertinho, eu não podia chegar perto para ver ela. Foi bem complicado, porque no caso eu queria muito ver a mãe. Sim, ter o contato físico ali, poder abraçar, uma dar força para a outra. E aí as duas se viram assim num momento assim que, né, não podiam ter Tava uma pertinho da outra e não podia se encontrar. Nossa, esse aí foi o mais dolorido. O mais doloroso, né? Eu sempre sabia da mãe porque a Fê mandava mensagem e eu pedia para os enfermeiros, para quem ia tirar sangue, perguntar como é que a mãe estava, mandar mensagem. Sim. Foi bem... Emocionalmente foi bem complicado. Sim. E quantas químios você já fez? Agora é pedaço. Eu fiz bastante químio. Eu cheguei a fazer... acho que bastante, não consigo lembrar, mas eu fiz químio em 2018 e entrei para fazer transplante em 2019. Sim, você conseguiu? Deu certo, graças a Deus. Deu certo, só que daí depois de alguns meses a leucemia voltou com tudo. Daí me deram um diagnóstico que eu não teria mais como ter cura. Fiquei fazendo quimioterapia paliativa. Sim. Mas graças a Deus enviou a minha médica maravilhosa, ela bateu o pé e disse que ia lutar comigo. A gente conseguiu um medicamento para fazer imunoterapia. Desculpa. Sim. Então a gente conseguiu esse medicamento, eu fui para a UTI, cheguei porque o medicamento era muito forte, não estava muito preparada ainda para receber. Fiz as químios de paliativa para conseguir ter força para fazer um segundo transplante.
Mas em 2020 fez eu e a mãe o segundo transplante. Vocês duas. Nós duas fomos juntas. Então, o transplante referente à leucemia, o primeiro transplante não quer dizer que ele já vai curar a doença em si. Não. É algo assim, que é uma hipótese que eles dão de fazer para poder tentar dar certo. É que varia muito de corpo para corpo. Organismo. Organismo para organismo. Uhum. Meu, no caso, tem uma explicação, mas a gente descobriu depois de ter feito o segundo transplante. Entendi. No meu caso, eu tive uma outra mutação rara, que daí a gente descobriu que não adiantava ter feito químio, não adiantava ter feito o transplante, que era um outro medicamento que eu tomo hoje em dia, que é o Ponatinib, para ele controlar. Então, no caso, o primeiro foi como se... O primeiro e o segundo foi como se não conseguisse, né? Sim. Porque no segundo voltou também com bastante força. Daí eu comecei a fazer esse medicamento. Uhum. É como se o transplante, o teu organismo rejeitou, Como se fosse isso. teve uma rejeição. A medula dela sobressaiu sobre a medula do doador. Isso. Então quer dizer que a medula dela é muito teimosa. Não compactuou ali, não deu certo. Não, ele era compatível. Ele era É compatível? compatível a medula. Porque quem fez a doação da medula da Renata foi a minha irmã, a Rafaela. entendi. Aham. Ela é 100, né? 100%. 100% compatível. Só que tem o caso da rejeição e da medula da Renata sobressair. O que acontece? Esses 2 transplantes que a Renata fez, deu tempo, né, de conseguir uma nova medicação, uma nova saída, né, para ela. Sim. Deu uns tempinho a mais de vida para ela, para que a gente conseguisse outro medicamento. Então, de certa forma, eles ajudaram, né? Não, ele foi uma ajuda muito grande. Sim. Mas, no caso da Renata, da minha mãe, a medula sobressaiu. Ela é mais forte do que a do doador, né? No caso da minha mãe, era 100% também, da minha tia. Sobressaiu, quando voltou eu fiz a doação, o meu era 50% e também sobressaiu. A medula dela, a doença foi além, né? Sim. Eles não conseguiram combater, porque a doação de transplante é para a célula do doador, ele combater essa doença, que é um novo corpo, e aí a medula, ela tem que realmente rejeitar, porque se ela rejeitar ali, ela consegue combater toda a doença. Né? E aí, no caso, ela vai criar anticorpos para quando o câncer vir, chegar o anticorpos chegar a dizer, não, opa, esse aqui não pode. Então, ele vai lutar contra aquela doença. No caso da doença das duas, ela reconheceu ali como parte do corpo e aí por isso que ocasionou a doença mortal. Então, agora a gente vai voltar um pouco para você, porque, né, aproveitando o Dia das Mães, para você teve que se anular um pouco como pessoa, né? Devido a toda essa experiência que tu viveu com as duas, né? Tanto com a tua mãe como com o Carré, né? E querendo ou não, você tem uma filhinha? Tenho. Quantos anos, qual que é o nome dela? O nome da minha filha é Beatriz. Beatriz, a Bia. E a Bia quantos anos tinha quando vocês começaram? Você começou a se anular para poder cuidar tanto da tua mãe como da Rê? Como é que foi para ti? Na época, Papel de mãe. A Bia tinha 5 anos, né? Sim. 5 anos, minha linda, maravilhosa. E a minha filha entendeu totalmente, né? Eu achei que ela não ia entender pela pouca idade dela, né? Então, claro que teve muitos momentos de sofrimento, né? Chorei muito no hospital, né? Porque eu passei muito tempo longe dela, né? Eu vi ela só no sábado e aí no domingo à tarde já tinha que sair. Mas ela é muito entendida, minha filha, sabe? Então, ela sempre falava pra mim, né? Tu vai cuidar da vovó? Eu vou. Vai com Deus. E aí ela me ligava muitas vezes, né? Não vou dizer que foi mil maravilhas, porque a Beatriz às vezes chorava muito de saudade, né? Sim. Tanto de mim como da avó. Sim. E depois ela chorava de saudade da tia, porque quem ficava com ela era a tia, né? Depois a minha filha passou a ficar com a minha irmã do meio, né? A Rafaela. E às vezes ficava com a minha irmã mais velha. Foi uma rede de apoio grande, assim, nessa parte, né? Às vezes ela ficava com a avó paterna, né? Pra me socorrer. Sim. Às vezes não tinha ninguém pra ficar com ela, né?
Então foi um momento bom que ela não entendeu, mas de muito sofrimento, assim, né? O meu coração apertou muitas vezes, saudade, né? Às vezes eu achava que eu era uma péssima mãe, né? Por estar longe dela. A gente se né? questiona, né? A gente se questiona muitas vezes se está se fazendo assim, será que eu estou fazendo bem para minha filha? Será que está certo? E aí eu olhava para minha mãe, olhava para minha filha e falei, tá certo. Tá certo porque minha filha entende, né? Ela não teve momentos de rebeldia, né? Graças a Deus. Ela foi uma boa menina, né? Ela é uma boa menina muito entendida, cuidava da avó, quando eu tinha que cuidar da Renata. Então, foi sofrido. Eu não vou te dizer que é a melhor coisa, porque a pior coisa do mundo é você ter que deixar seu filho pequeno e ficar dias longe, né? Dele, né? Mas a minha família ajudou muito nisso, né? Principalmente no apoio emocional. Ai, que bom, né, Fê? Isso é maravilhoso. Porque assim, não tem nem a questão só de você se anular como mãe, mas pessoal também. Porque você teve que largar o teu trabalho, teve que largar as questões ali, situações rotineiras também, né? Você, digamos assim, eu não pude mais fazer certas situações porque eu me dediquei, né? E da mesma forma que a gente se sente feliz, que eu tenho certeza que tu estava feliz naquele momento, porque tu pôde também dar esse suporte, né, para ambas, porque às vezes as tuas irmãs estavam longe e queriam poder também estar aí do lado, né, dando de certa forma algum suporte, não poderia, e você teve esse privilégio, mas a gente também como ser humano se colocando no papel, né, de ser humano, mulher, né, que também a gente tem toda essa questão de vaidade, né, e a gente se anula, tipo, 100% mesmo, né? Tem que se anular, porque muitas das vezes, tão acostumada a estar com elas, eu saía assim, né? Até para ir para a faculdade, no sábado eu saía, e aí eu ficava pensando, será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Será que eu vou ter que voltar? Um medo, sabe? E às vezes quando eu saía, vamos dizer, para um restaurante com alguma colega, eu voltava 1 hora depois, porque já tava com aquele sentimento de, ai meu Deus, eu deixei elas lá, vai que acontece alguma coisa. É aquele sentimento assim, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ninguém me ligou. Aí acaba voltando para casa, porque a gente fica com medo. Então, a gente vive ao redor delas, né? Sim. E aí depois, por mais que tenha passado, a ver que tá bem ali, você ainda continua pensando da outra forma, né? Sim. Que tem que estar ali por perto. E até hoje tu se questiona também por estar assim, às vezes tu tá trabalhando, tu se questiona mesmo, será que a Renata tá bem? Será que ela tá precisando de alguma coisa? Eu acho que isso acaba ficando, né? Eu acho que dentro da... Como é que é pra ti, assim? Eu vou pro serviço, né? A gente faz tipo uma oração pra ir pra casa pra trabalhar, né? Porque a gente se despede já fazendo uma oração, que eu nunca vi dentro de casa, né? Ai, que isso é lindo. E aí quando eu chego no serviço, a primeira coisa que eu faço é mandar mensagem, né? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Aí às vezes ela não responde, eu ligo, né? Sim. Por que tu não me respondeu? Coitada, ela tava dormindo, né? Mas a preocupação, será que aconteceu alguma coisa? Não ficou ninguém. Aí quando ela não me responde, eu ligo pro meu cunhado, né? Ei, vai lá na Renata, vê se ela tá bem. Ele chega lá, coitada, tá dormindo ou tá fazendo alguma coisa, tá limpando a casa. E eu incomodando porque eu fico com medo de, sei lá, né? Sim. Eu não tô ali por perto, a minha filha não tá, então... Eu fico com medo de acontecer alguma coisa com ela, né? Então eu sempre tô pedindo pra alguém por perto pra dar uma olhada nela. Mas, e você, assim, hoje, você tá dá pra você se cuidar um pouco mais em questão de mulher e também dar uma assistência mais pra Bia? Devido a tudo esse ocorrido na vida de vocês? Ou você ainda se sente, às vezes, não podendo ainda dar muita assistência em questão de mãe, Não, eu tenho um ar maior, né? Eu consigo, assim, cuidar melhor, ser mãe e cuidar da Renata e da Bia, né? Mas eu prefiro estar por perto. Então, as coisas que eu planejo com as duas, né? Sim. Então, assim, eu sempre tiro uma vez no mês pra sair. Então, eu pego as duas e saio com elas. Vocês 3 moram juntas? Moramos juntas. Então, eu prefiro, assim, o dia que eu preciso me arrumar, aí eu vou, levo minha filha pra se arrumar, me arrumo, a Renata se arruma e a gente vai sair juntas. Claro que não dá pra ficar
muito tempo fora de casa, né? Aí Sim. se cansa muito. Uhum. No máximo umas 2, 3 horas no máximo fora de casa. Sim. Né? Mas é um tempo que a gente consegue curtir, aproveitar. Sim. E eu também, como mulher, aproveito muito, né? Uhum. Porque aí a gente sai, a gente passeia, olha o sapato, vai dar uma olhada nas roupas, Sim. compra alguma coisa que quer, né? Uhum. Então a gente consegue aproveitar. Hoje em dia a gente aproveita um pouquinho mais, né? Do que antes. Sim. Porque a Renata não fica mais tanto tempo no hospital, graças a Deus, né? Não interna mais, né? Com a bênção de Deus. Amém. Então eu consigo trabalhar, que é uma coisa que eu não conseguia antes, né? Eu consigo dar uma assistência melhor para elas e ainda consigo, nesse meio tempo, a gente ter um tempinho de prazer. Ai, que bacana. E a Rê hoje, em questão dos tratamentos, Rê, como é que tu tá? Você tá ainda fazendo, quais são os procedimentos? Hoje em dia eu faço a quimioterapia oral, que é o Ponatinib. Também estou fazendo medicações por ferro, de tanto fazer transplante de sangue, que eu precisei bastante, o meu ferro acabou ficando bem alto. Então eu tomo remédio por ferro, essa quimioterapia, os remedinhos para dormir, Sim. né? Porque não é mais como antes, né? O sono não vem mais. E quantos anos você tem? Eu tenho 26. Tu iniciou tu descobriu, né, o diagnóstico, tu tinha 24? Eu comecei com 20 para 21 anos. Ah, 20, 21. Faltava um mês para fazer 21, daí eu fiquei. Tava no hospital, acho que fiz aniversário no hospital, se não me engano. Né? E hoje você também, como mulher, como que tu lida assim com todas as situações, porque você é nova, né, tem 26 anos, tá no auge ali da vaidade, e como pra ti é isso? Assim, tu às vezes se questiona de não poder se privar de muitas situações, de muitos momentos que você poderia estar vivendo e hoje, devido à doença, tu se priva? Olha, não, pra mim é muito bom, porque a Fernanda sempre tá aqui pra me ajudar, ela é meu apoio, né? Como a Fernanda disse, a gente sai todo mês. Eu gosto bastante assim, porque também tem, não só a Fernanda, tem pessoas ao meu redor que convidam para ir passar no sítio, que é a sogra da minha irmã ajuda bastante, a gente vai pro sítio, a gente vai para o casamento da irmã, a gente curte bastante, só não consigo curtir, digamos, um dia inteiro, mas de 2 a 3 horas eu consigo, sim. Você se sente, qual que é a tua limitação? Na verdade é o cansaço, né? A limitação. Eu fico muito tempo, se eu ficar muito tempo fora de casa, eu começo a sentir dor. Muita dor no corpo, daí no outro dia eu já não consigo levantar. E essas dores é devido ao tratamento? Ao tratamento, ao medicamento. O tomo ele traz dores muito agudas. Nos ossos, nos ligamentos, nos músculos. Sim. E é somente hoje a farmacoterapia mesmo, é só medicamento. O tratamento é só medicamentoso daí? Isso. Hoje não faz nenhum outro tipo de procedimento. Mas que bom, porque daí fica em casa também, né? Prefere, sim, estar em casa, estar só fazendo esses acompanhamentos em casa? Eu prefiro. Prefere estar do lado das meninas? Sim, que daí fico com a Bia, não fico mais sozinha, né? A Beatriz virou uma companheira bem grande pra mim. Até ela é minha companheira quando vai pro hospital, ela é minha acompanhante. Ela também é tua acompanhante? É minha acompanhante. Querida. Tá ali, tá sempre comigo. Sim. E Fê, me diz uma coisa, referente também ao teu papel de mãe e com a Bia, assim. A Bia às vezes também te questionava. Ai, mãe, a mãe tá dando mais atenção pra tia. A mãe tá dando mais atenção pra avó. E eu, como é que fica? Sabe? Questionava. Muito. Até hoje, né? Ela fala que eu defendo mais a Renata do que ela, né? Sério? Olha só. Então tem essa coisa ainda, né? Que eles vão crescendo, né? Ela vai entendendo um pouco melhor, mas parece que a Bia também cresce junto. É né? verdade, gente. Ela me interroga bastante, né? Tu parece que gosta mais da Renata do que mim.
tu tá se portando mais com ela, por que tu pensa melhor? Por que tu chama primeiro ela, né? Pra sair do que eu. Então ela sempre tá se perguntando essas coisas, né? Eu sempre falo pra ela, eu só pergunto pra Renata primeiro, porque eu não sei qual é o dia que ela tá melhor, né? Porque se ela não conseguir ir, vai nós duas, mas eu sei que tu já vai, né? Sim. Mas a Renata, a gente sempre não sabe como é que tá o dia dela, né? Mas é meio complicadinho isso, né? As duas brigam muito. Parece as irmãs. Parece. Irmãs. Porque aí eu tenho que intervir entre as duas, né? Porque a Bia, ela gosta de chamar bastante atenção, né? Nesse meio todo. Então, aí às vezes eu tenho que colocar as duas de castigo, tirar o celular de uma, chamar a atenção da outra pra não brigar, né? Porque, querendo ou não, a Renata é como uma filha, né? Cuidei dela desde pequena também, assim, né? Então a gente não trata mais como irmã, né? É como uma filha mais velha. Então a gente pega elas e eu acabo assim, esquecendo que ela já é adulta, né? Sim. Então eu acabo, às vezes falo pra ela, tu não vai fazer tal coisa, aí eu esqueço, né? Meu Deus do céu, ela já tem 26 anos e eu ainda tô... Mas tu tem um momento hoje, assim, que tu possa compartilhar somente com a tua filha. Hoje é um programa de mãe e filha. Vamos lá, eu e você, Bia. Tenho. A Bia, ela é muito vaidosa, né? De bebê. Então, às vezes ela quer fazer uma unha, um cabelo, né? Então sai nós duas pra fazer isso. Às vezes ela quer fazer uma compra, aí eu saio com ela, né? Aí a gente sai de programinha, só mãe e filha, pra comprar alguma coisa que ela gosta, pra fazer um cabelinho, uma unha, só nós duas, né? Leva ela no parquinho, que ela gosta muito do parquinho, leva ela na praça, né? Uma coisa só pra gente, né? E aí ela fica feliz, né? Imagina. É uma coisinha entre mãe e filha, né? E ela fica muito feliz com isso. E a mãe Fernanda? Hoje em dia eu me sinto feliz, assim, né? Me sinto um pouco mais útil. Eu sei que nos outros tempos eu era, mas eu ainda tinha aquela culpa de ser mãe e não estar ali cuidando da minha filha, né? Estar presente na vida dela. E hoje em dia eu estou mais feliz porque eu estou presente na vida da minha filha, né? Então, se ela precisa de um socorro, precisa ir no médico, precisa fazer alguma coisa diferenciada, precisa fazer um passeio, eu posso estar ali com ela, né? Sim. Então, se eu preciso ir na escola, conversar coisa que eu não conseguia, né? Eu vou também, eu consigo hoje em dia, né? Então eu me sinto bem, assim. É um prazer, eu sempre quis ser mãe, né? Uma menina ainda, então Deus me deu. Nossa, olha Das que só. eu queria, né? Imensa. Então eu me sinto completa, né? Tá, mas e aí hoje, como você mulher também, mãe, irmã, filha também, você tira um tempinho pra ti também? Às vezes eu tiro, né? Não é sempre, né? Porque na verdade eu gosto de estar sempre dentro de casa, eu gosto de sair. Mas eu tiro sim, eu tiro um tempinho pra mim, pra fazer uma sobrancelha, fazer um cabelo, né? Às vezes até pra sair sozinha. Sim. Às vezes eu vou, saio. Claro que o pensamento é sempre em casa, né? Eu saio sozinha pra comprar uma coisa pra mim e acabo trazendo pras meninas, né? Mas eu tiro um tempo pra mim. Isso é importante também, né? Porque eu acho que até pelo fato, assim, às vezes, porque a nossa rotina é tão agitada e às vezes a gente... eu preciso ficar sozinha um pouco. Nem que for pra dar uma caminhadinha e já voltar, né? Sim. Mas é assim, né? A gente Às vezes precisa. chega a precisar. E outra questão também, a gente sabe que a gente vivencia muitos momentos assim, que são muito impactantes para a vida da gente. E acaba mexendo muito com o emocional, psicológico, mental e até a parte espiritual, né, da gente, né? E hoje, assim, devido a essas questões, assim, emocional, como é? Como que vocês conseguem lidar com esse lado? Bom, esse lado, eu te digo assim que o meu emocional ainda não está bom, né? A gente ri muito, fica feliz, porque minha família é disso, sabe? A gente esconde muito o que sente através do sorriso, né? Sim. Mas eu te digo que o meu emocional, ele ainda está bem abalado, né? Porque a gente teve a nossa perda da minha mãe. Sim. Né? Não aceitamos ainda, a gente sabe que é da vontade de Deus, né? Sim. Que foi lutado e tudo, né? No meu dia a dia eu prefiro estar trabalhando,
porque passa mais rápido, não coloca muita coisa na cabeça, né? Quando eu tô com as meninas, tem aquela preocupação de se a Renata tá viva, aí eu vou, olho de madrugada, né? O emocional abala ali, bate um pouco, né? Me afeta bastante no dia a dia, mas as pessoas que estão ao meu redor não notam. Eu prefiro deixar pra mim, né? Eu até fiz ainda aqui pela ENAPEC um tratamento com psicóloga, né? Com a Adriana, me ajudou muito, né? Pelo menos a se resolver um pouco, né? Porque eu estava muito abalada. Sim. Mas ainda estou trabalhando nisso, né? O religioso, né? Foi difícil atender, foi entender ali o que Deus queria, né? Hoje em dia a gente conversa mais com Deus, ora mais vezes, né? Crê mais, né? Crê na cura. A gente consegue entender o porquê Deus levou, a gente sabe que já era a hora, né? Apesar da gente não querer aceitar, é muito difícil ainda para minha família aceitar, sabe? Eu digo isso não só por mim, mas pelas minhas irmãs, que é muito difícil. A gente não culpa Deus, porque a gente sabe que Deus quer o melhor pra gente, e que a minha mãe já passou tudo que tinha para passar aqui. Mas eu acho que é do ser humano ainda entender melhor o que está acontecendo, né? E fazendo essas sessões de psicologia com a psicóloga me ajudou muito, assim, a entender essa parte, sabe? Até entender, assim, aquela revolta, porque dá. Sim, dá, com certeza. A gente é ser humano, né, Fê? E aí, ainda mais quando é com uma pessoa que nos deu a vida. Isso. Né? E aí, de repente, assim, a gente cresceu, a gente aprendeu, e aí a gente chega na nossa fase ali de adulta, a gente quer sair para trabalhar, para poder conseguir as coisas, para poder ajudar eles de certa forma, e aí, de repente, tu se viu num papel que teve que ser trocado. Você, né, no caso assim, né, tu teve que trabalhar, mas tu não pôde dar aquele lazer que tu queria, mas ainda bem que tu pôde ainda dar esse suporte para ela, de cuidar dela no momento que ela mais precisou, né? Sim. E isso é gratificante também. Mas o luto a gente sabe que sempre vai existir. Sempre. Vai ter fases. Vai ter fases que a gente vai estar bem, que a gente vai estar mais tranquilo, mas aí vai ter fases que vai acontecer um evento, um momento que tu vai lembrar, que vai vir. Então isso é normal, né? O importante é a gente também ficar com as memórias boas. E né? temos muitas, sabe? Minha mãe era muito guerreira, muito feliz. Então, ela, em todo momento, ela pensou em Deus. E tem a minha família, né? Que é o suporte. Sim. Então, a gente sempre tá rindo. Um tá dando apoio pro outro, isso tem aquele apoio total, né? Sim. Agora, no Dia das Mães é um pouco mais difícil para todas nós. Sim. Porque eu só comemorava com ela, né? Sim. Mas ela vai estar com você sempre. Mas eu também me sinto feliz. Claro. É o Dia das Mães. É o dia da minha mãe. Exatamente. Então, a gente... Porque a gente tá pode feliz comemorar, por isso. né? Claro, a gente pode comemorar. A mãe a gente nunca vai deixar de ter isso, né? Nunca vai deixar. E hoje a Rê vai te abraçar, a Bia vai te abraçar, e você hoje faz esse papel, né? Que é lindo, maravilhoso. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês aqui, por poder compartilhar conosco a história de vocês, né? Se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Mas a gente sabe que a gente não pode, porque a gente tem vocês têm as responsabilidades de vocês, né? Como a gente também. Então, imensamente gratidão por vocês estarem aqui conosco. E eu quero, assim, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, Rê, com o teu tratamento. Deus continue te abençoando, te fortalecendo cada vez mais, tá? Tudo de bom, Deus abençoe sempre. Fê, continue nesse teu papel aí, maravilhoso, tu é uma bênção. É uma bênção na vida dessas mulheres aí, tá? Que Deus também continue te fortalecendo e força aí para continuar nesse papel, porque a gente sabe que não é todo mundo também que teria essa força, essa determinação, essa coragem de estar ali do lado, passando por tudo que tu passou e ainda, né, com a Rê dando ali o apoio para ela. E a gente não fala nem só o apoio físico, que é questão de levar, fazer os tratamentos, de estar ali lá, mas é questão até emocional, né, sentimental, afetivo, psicológico, né, querendo ou não, dá todo esse suporte, né. Então, assim, meninas, um abraço grande, muito obrigada mesmo.
e Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Obrigada, igualmente, tá? muito obrigada. Imagina. E a gente agradece também a todos vocês. A gente já pede desde já que vocês sigam nós lá no Instagram, né? Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer, na PEC. A gente vai deixar aqui na descrição do link ali também. E a gente pede também a colaboração de vocês para ajudar a nossa instituição aqui, né? E continue abraçando essa causa com a gente, que é muito importante esse papel que a gente faz aqui com o Instituto. E é só ir na nossa... tem a descrição na bio ali do Instagram, e se direciona diretamente para o WhatsApp e para maiores informações. Um abraço grande, fiquem com Deus.